Como ele gosta. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Pessoas ousadas, quando você começa a entrar com Deus, e você começa a desenvolver um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade ao ponto de você conseguir entrar nos moveres de Deus, algumas vezes Deus vai deixar você começar. Eu disse que algumas vezes Deus vai deixar você começar. Às vezes ele vai fazer como no caso de Samuel. Muitas vezes ele faz isso. Mas às vezes ele quer que alguém comece. Quem tem ousadia para começar? Sabe, nós somos um povo pentecostal, mas até que ponto somos pentecostais? Porque se olharmos para o livro, nós vamos ver algumas loucuras ali. Eu não quero deixar aquilo no livro, não. Boa noite, gente. Paz a todos. Vocês estão bem? Vocês vieram com a expectativa hoje? Muita ou pouca? Senta aí um pouquinho. Graças a Deus por estar aqui nessa igreja, Verbo da Vida de Guaianazes. Obrigado ao pastor Alexandre e Marilda por me trazer aqui para pregar, ministrar. E tenho a honra de ter tantos pastores e ministros aqui. E eu estava sentado ali pensando honestamente, que se não fosse pelo Espírito Santo eu não ia conseguir pregar hoje aqui não. As pernas tremem diante de tanta gente assim, né? De verdade, eu não estou brincando não. Eu fui criado de maneira bem tímido. Sabe como é isso? Bem tímido. E a unção do Espírito Santo me colocou no púlpito, que só ela podia fazer isso, só ele podia fazer isso. Mas eu quero combinar algumas coisas com vocês, ok? Quantos crentes temos aqui, cristãos? Quantos? Agora, tem alguém aqui que é bem tradicional? Levanta a mão só para eu conhecer, não é sobre menosprezar, ok? Tem alguém tradicional aqui? Não tem, né? Tem algum batista tradicional aqui? Não tem, né? Ok. Por que da pergunta? Porque eu quero fazer algumas propostas para vocês e eu já sei que eu vou estar no meio de gente que acredita no que eu acredito, né? Eu estou falando, claro, todos os do Verbo da Vida acreditam no que eu acredito e vice-versa, mas eu estou falando sobre todos que visitam também, né? Tem pessoas de outras denominações que estão visitando, porque eu vi que tem gente visitando aqui. Então, você está no mesmo barco que eu. A proposta é a seguinte: quem já desejou, aqui eu acho que todos, mas eu vou perguntar de qualquer forma, ter uma experiência nova com Deus? Ter algo novo com Deus? Mergulhar em algo, sabe, mais profundo com Deus? Você sabe que isso não depende somente de Deus? Não depende somente de Deus? Não. Tem uma parte que Deus age, mas Ele espera a resposta que demos a Ele. E sabe, e muitas vezes nós, às vezes acontece com alguns de nós nos julgamos, sabe, sou pentecostal. Quer saber, eu sou pentecostal. Mas quando Deus, ele começa a se mover e quer que você se mova com Ele, você fica, não, eu não acredito muito nessas coisas não. E se você começar a dar uma olhadinha no livro de Atos sobre ser pentecostal, as pessoas do mundo, quando entraram na igreja, no cenáculo, eles ficaram escandalizados ao ponto de dizer, eles diziam, sabe, essas pessoas aí estão bêbadas. Eles tinham encontrado uma porção de crentes, 120 crentes, no cenáculo, com aparência de bêbados. Sim ou não? Você conhece isso? Você é pentecostal, amém? Isso, porque se você não é tradicional, logo pentecostal. E eu vi que ninguém levantou a mão quando eu falei quem é tradicional aqui. Eu nem apresentei nada, minha esposa está aqui comigo. Eu estou empolgado. Não sei se você percebeu, mas eu estou empolgado. Eu estou com a minha esposa Viviane aqui, fica de pé de novo, só mais uma vez. Estamos casados há 24 anos. Esse ano aqui, ó, nós vamos fazer 25 anos de casado. Não é? Ela tinha 13, não, brincadeira. 25 nós vamos fazer. E nós temos 2 filhos. A Sara tem 23 anos e o Gustavo tem 21 anos.
Eles estão lá servindo na nossa igreja. Agora nós viemos assistindo o culto da igreja e a Sara ministrando louvor e o Gustavo fazendo a oferta. E nós como pais ficamos orgulhosos, né? De ver os filhos ali servindo ao Senhor, ministrando e tudo. Então agora eu posso começar tudo de novo? Tá bom, quem é tradicional aqui? Ninguém é tradicional aqui, não é? Nós temos que dar respostas a Deus. Então eu estava dizendo o seguinte, às vezes nos julgamos, não, eu quero uma experiência nova. Basta Deus começar a querer se mover, o Espírito Santo começar a querer se mover, aí você começa a demonstrar se você quer mesmo uma experiência nova ou não. Porque às vezes ele diz para você, dá um pulo, só um pulinho, você diz, eu não faço essas coisas. Deixa para aquele irmão ali, aquela irmã que... Às vezes ele fala, dá uma corridinha. Não, correr não é para mim. Tudo bem, pode ser que correr não seja para você, dar uns pulinhos não seja para você, mas alguma coisa tem que ser para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vim com uma proposta aqui de entrar com o Espírito do jeito que Ele quiser. E se você quiser entrar comigo, nós vamos mergulhar nesse negócio. Agora, você vai precisar perder a compostura nesse lugar. Você vai precisar ficar igual aquele povo de Atos, quando eles tinham a aparência de bêbados, embriagados. É porque eles realmente pareciam embriagados. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, você está disposto mesmo a entrar comigo nisso? Porque eu vou entrar. E se eu for o único aqui, pelo menos eu entrei. Oh! Sabe, nós somos uma igreja da palavra e do Espírito. Só que muitas vezes nós temos tido muito da palavra e pouco do Espírito. E esse fator, sabe por quê? Porque nós estamos deixando pouco do Espírito. Quanto à palavra, é fácil. A gente só fica ali ouvindo e recebendo. E está tudo bem, a gente recebe a palavra mesmo. Mas quando se trata do Espírito, Ele quer que você dê o seu passo com Ele. E é aí onde você tem que entrar. Então nessa hora você começa, eu sou alguém do Espírito, eu sou realmente pentecostal, mas eu não sou muito desse jeito dessas pessoas aí não. Oh, eu sou do jeito dessas pessoas de Atos. Eu sou do jeito dessas pessoas de Atos, e eu espero que você seja também, porque a nossa igreja começou dali. A nossa igreja começou dali. Eu não estou pregando ainda não. Não, pastor, você já está pregando? Não, eu estou tentando só atiçar aqui, abanar um pouco aqui, para que o fogo comece a pegar. E quando eu começar a pregar, você já vai estar mergulhado debaixo dessa unção. Oh, meu Deus do céu! Aleluia! Aleluia! Eu disse que eu estou empolgado, não sei se você percebeu, eu estou empolgado. Eu estou empolgado. Eu fico empolgado com a palavra, com a unção do Espírito. Amém? Amém? Aleluia. Vamos ler no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel 3, 1. Eu estava dizendo no início que se não fosse a unção do Espírito, eu não ia conseguir estar aqui em cima. Eu não ia conseguir falar para tantos pregadores, tantos ministros. Eu não ia conseguir fazer nada disso. Eu não ia conseguir não. Eu ia ficar meio... eu não sei como falar direito e eles vão... Mas quando a unção de Deus vem, sabe, uma ousadia vem, e aí eu mesmo me desconheço, às vezes eu fico, rapaz, é você esse cara aí mesmo. Eu te conheço há tantos anos. Eu te conheço há muitos anos. A minha esposa também me conhece há tantos anos. Você encontrou? 1 Samuel 3, 1 diz, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Agora preste atenção numa coisa, essa palavra servia, algumas vezes quando ela é citada na Bíblia, ela não somente denota pessoas que estão servindo como esses que estão servindo no culto aqui. Também, mas não é somente isso, e principalmente quando a Bíblia fala sobre esse servir, nos textos que pelo menos eu vou apresentar hoje para você, ela se refere a mais do que isso. Ela se refere sobre um servir estando adorando ao Senhor, sabe? Aquela adoração pessoal. Você serve a Deus quando você adora a Deus na sua vida individual. Você serve a Deus. E aqui a Bíblia diz que
o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Vocês estão comigo? Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, ou muito rara. E as visões não eram frequentes. Então, a palavra era muito rara. A palavra de Deus, a palavra que vinha de Deus. E naquela época, era diferente. Deus falava com o povo através de alguém, de um homem. Talvez do profeta, talvez do sacerdote. Deus falava com o povo, principalmente através dos profetas. Só que aqui está dizendo que a palavra era muito rara. E as visões aconteciam muito de vez em quando. Lembrando que essa era a forma, ou as formas que Deus utilizava para falar. E nesse sentido, parecia que eles estavam precisando muito de um avivamento, ou talvez um reavivamento. As manifestações do Espírito não estavam acontecendo, as coisas da parte de Deus não estavam acontecendo, mas havia esse jovem, como a Bíblia descreve, chamado Samuel, que servia a Deus. E me parece, olhando para esse capítulo, olhando para essa história, me parece que apenas ele realmente servia ao Senhor. Parece que o próprio sacerdote estava ele não estava agradando muito o Senhor, porque ele não corrigia os seus filhos. E os filhos, que também eram sacerdotes, eles eram aquele tipo de pessoas desviadas. Ofni, Finéias. E o jovem Samuel, a Bíblia diz, que ele servia ao Senhor. Ele procurava servir constantemente ao Senhor. Certo dia, no versículo 2, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Aqui agora vai dar início a um grande mover do Espírito, e esse grande mover do Espírito, ele vai perdurar por bastante tempo. Deus estava interessado em se manifestar, em aparecer, mas parece que ele não estava encontrando alguém. Ele não estava encontrando alguém. Mas quando ele encontra alguém servindo a ele, quando nós começamos a servir a Deus da maneira dele, e lembre-se, eu chamei a atenção para servir ao Senhor, não somente trabalhando para o Senhor, mas adorando Ele, orando, buscando a Ele. E Deus encontrou Samuel. E parece que quando ele encontra esse homem, um avivamento começa. Deus precisa de alguém para começar. Ei, Deus precisa de alguém na sua casa para começar. Deus precisa de alguém no meio da sua família para começar. Deus precisa de alguém na igreja para começar. Deus precisa de alguém no bairro para começar. Deus precisa encontrar alguém. Alguém que esteja disposto. Tem alguém disposto aqui? Aleluia. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui.
Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Sabe, Samuel está ouvindo aqui a voz do Senhor, o Senhor o chamar. Mas ele é jovem, ele ainda não estava acostumado com isso. Então ele não conhece ainda a voz do Senhor, o mover do Espírito. Ele não conhece, ele não sabe. Mas o Senhor está insistindo com ele. Versículo 7 de novo: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel. É interessante quando eu olho para essa história. Veja, pensa comigo uma coisa. Deus falou a primeira vez, Samuel foi a Eli. Voltou. Deus falou a segunda vez, Samuel foi a Eli. Voltou. Deus chama o nome dele pela terceira vez. E até tem a quarta vez. Pensa comigo uma coisa. Se Deus chama o nome de Samuel, ele sabe que Samuel pelo menos ouviu, não sabendo que era Deus, mas ouviu. Por que ele fala de novo o nome a segunda vez, e na segunda vez ele não fala o que ele quer falar? Por que ele não faz isso na terceira vez? Por que ele só faz isso quando Samuel responde a ele? Porque sempre vai ser assim, Deus vai dar o primeiro passo. Mas se você não responder, não vai haver o segundo passo de Deus. Muitos de nós estamos querendo ter um mover do Espírito. E eu não falo sobre o mover somente sobre pessoas correndo na igreja ou caindo. Eu falo sobre o mover do Espírito em nossa vida. Muitas vezes estamos querendo um mover do Espírito em nossa vida. E Deus, Ele, sabe, quando você quer, tem interesse nisso, você busca, você serve ao Senhor, Ele é o maior interessado em se manifestar. E Ele vai dar o primeiro passo em sua direção. Mas Ele não vai dar o próximo passo se você não responder a Ele. E muitas vezes é necessário ser simples nessa hora, sabe? E em dizer para o Senhor o que o Senhor quer. Pode falar, Pai. Sabe, tinha uma moça na igreja, na minha igreja, e ela estava tendo alguns sonhos, sabe aqueles sonhos revelacionais que revelam? E ela percebia no sonho que a pessoa ia convidar ela para fazer uma coisa, fazer outra na igreja, fazer outra coisa. E aí, como ela sonhava, acontecia, nos próximos dias aquilo acontecia. E como muitas vezes era convite para fazer algo na igreja, ela ia pegando, sabe? Sim, o Senhor já me falou, já falou comigo, pegava.
Pegava. E aí eu percebi que ela ficou cheia de coisa. E ela estava contando para nós, para mim e para minha esposa, né? Não, aí eu sonhei e Deus me deu isso aqui. Só que agora ela estava cheia, carregada de coisa. Eu disse, tem algo errado aí. Eu disse para ela, sabe, todas as vezes que você sonha, não quer dizer, e sonha que alguém vem pedir para você fazer algo, não quer dizer que Deus está te mostrando aquilo, para que é uma confirmação de que você tem que fazer aquela coisa. O que você não está percebendo é que Deus, Ele dá o primeiro passo e Ele quer que você interaja. Se Ele está te mostrando isso, pergunte para Ele por que Ele está te mostrando. Porque se você perguntar para Ele por que Ele está te mostrando aquilo, Ele vai dizer se é para pegar ou se não é. Ele pode estar te antecipando sobre algo que vai acontecer, não necessariamente que você tem que fazer, que você tem que abraçar, que você tem que pegar. Agora veja, Deus muitas vezes nos ensina em meio a isso, e às vezes isso está acontecendo com algumas pessoas, não necessariamente igualzinho, mas às vezes Deus te mostra uma parte e espera que você interaja com Ele, porque Ele é o maior interessado em que você possa ter comunhão com o Espírito. Comunhão é como? Como se dá uma comunhão? Como você pode ter comunhão e intimidade com alguém? Quanto mais você fala com essa pessoa, mais você troca ideias, mais você troca experiências, mais relacionamento, comunhão é desenvolvida. Agora, quando Deus te dá um sonho, às vezes você está tendo sonhos, e Deus está mostrando algo e Ele espera que você fale com Ele. Apenas pergunte para Ele: Senhor, por que o Senhor está me mostrando isso? Por que o Senhor está falando? Deus vai gostar da sua participação. Se Deus está falando Samuel vai a Eli e volta. Samuel vai a Eli e volta. Você percebe que enquanto Samuel não respondeu ao Senhor, Deus não falou a próxima coisa? Ele não vai falar. Por quê? A comunhão precisa ser aqui, ó. Você fala, Deus fala. Deus fala, você fala. Às vezes Ele pode falar mais, às vezes você pode falar mais. O importante é que está havendo aqui, ó, pessoas tendo um relacionamento, uma comunhão, e isso vai crescendo. Nós precisamos entender algumas dessas coisas, gente. E no processo de relacionamento com Deus, de desenvolver relacionamento com Deus, às vezes Deus está querendo tornar você um grande profeta para muitas pessoas, mas Ele vai começar do começo, e o começo é sempre começo, e o começo sempre é um pouco mais simples. E não somente isso, como eu ouvi ontem à noite, o pastor Carlos Júnior falando, não somente os profetas, mas Deus quer que o profético seja restaurado. E o profético não acontece apenas com os profetas. Vocês estão comigo? O profético não acontece apenas com os profetas, mas é um lugar bom de se estar. Porque o próprio Espírito de Jesus disse: Ele vai revelar para vocês coisas que estão para acontecer. E obviamente nós sabemos que o profético não somente diz respeito ao futuro, mas o profético pode ser palavras inspiradas do seu próprio coração para a vida de alguém, que vai liberar, que vai destravar, que vai fazer. Oh, meu Deus do céu, vocês estão comigo aqui? Deus está querendo fazer algo novo na sua vida, mas Ele precisa que você corresponda. Ouça, eu vou desafiar você. Quando eu estou debaixo da unção, eu fico muito ousado. Eu estou debaixo de uma unção hoje, para que você possa, alguns de vocês, sair carregados daqui. Não estou brincando, não. Eu não brinco com essas coisas. Só que eu posso pregar aqui e tentar me mover com o Espírito, porque eu tenho ousadia para isso.
E as pessoas, estava bom o culto, estava legal a palavra. E nada acontecer, por quê? Se você não se mover, ou eu gosto do que Smith Wigglesworth dizia, sabe? E eu entendo, se você entender a forma que ele faz, que ele falava, você precisa entender. Ele não estava tentando ser rude ou desrespeitoso com o Espírito Santo, mas ele dizia: se o Espírito não mover, eu movo o Espírito. Sabe, ele não estava tentando dizer eu controlo o Espírito, não, não é isso. Ele estava tentando dizer, eu vou dar o passo e o Espírito vai pegar. Sabe o que é isso? Eu dou o passo. Ou como Deus gosta disso, sabe? Como Ele gosta. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Pessoas ousadas, quando você começa a entrar com Deus, e você começa a desenvolver um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade ao ponto de você conseguir entrar nos moveres de Deus, algumas vezes Deus vai deixar você começar. Eu disse que algumas vezes Deus vai deixar você começar. Às vezes Ele vai fazer como no caso de Samuel. Muitas vezes Ele faz isso. Mas às vezes Ele quer que alguém comece. Quem tem ousadia para começar? Sabe, nós somos um povo pentecostal, mas até que ponto somos pentecostais? Porque se olharmos para o livro, nós vamos ver algumas loucuras ali. Eu não quero deixar aquilo no livro, não. Eu quero viver, experienciar aquilo. E eu vou experimentar. Sabe, havia um homem, ele estava tão ungido. Antes esse homem, ele era medroso, ele estava com medo. A garotinha disse, você estava com Jesus? Ele disse, não, eu não conheço ela. Mas agora esse homem, ele está tão ousado, tão ungido, que eles começam a colocar as pessoas sentadas nos leitos, nas macas, para que esse homem, quando esse homem for passar a sombra dele, se projetar nessas pessoas, e o poder que está operando nele. Meu Deus do céu, você consegue pensar em algo assim? Ele tinha ficado embriagado em Atos 2. Embriagado pelo Espírito Santo. Nós podemos ficar embriagados pelo Espírito Santo, amém, gente? Quantos já desejaram ficar realmente embriagados? Realmente embriagado. Você sabe que quando você fica embriagado, acabou o negócio de cabelo arrumadinho, acabou o negócio de compostura. Eu sou. Não tem mais. Quando você está embriagado, não tem mais, não. Você dá risada de qualquer coisa. Você fica meio abestado. Abobado, né? Não tem negócio de eu vou me comportar aqui. Não, quando está embriagado não se comporta, não. Você nem quer saber o que as pessoas estão pensando de você. De fato que, mesmo que você quiser pensar sobre aquilo, você não controla. Não é? E algumas pessoas vão ficar assim hoje aqui. Sabe, através dos anos, me movendo com o Espírito, eu tenho entendido algumas coisas. As pessoas, às vezes, elas são desconfiadas, e a desconfiança delas barra o mover do Espírito. Mas eu estou numa igreja do Verbo da Vida, onde está cheio de pessoas aqui que são ousadas, corajosas e que desejam o mover do Espírito. Mas uma vez eu estava pregando numa igreja que ela não era uma igreja tradicional, mas as pessoas da igreja pareciam tradicionais. E eu fui lá pregar, e eu não sei se eu não estava vestido adequadamente como manda o figurino. E eu comecei a pregar, e eles estavam, sabe, tipo, sabe quando você prega, fala, as palavras voltam para você, diferente de hoje aqui. Isso aqui está suave, está gostoso pregar. Desde o início que eu subi, está gostoso, está fácil. É fácil pregar numa igreja assim. Mas aquela igreja estava pregando, e minha esposa estava lá e batia e voltava. E eu fiquei comigo pensando, sabe, e agora, Senhor, dentro de mim, e agora, Senhor? Está difícil o negócio aqui. E o Senhor disse para mim, faça algo. Como que você faz algo? Chame os doentes agora. No meio da pregação, 15 minutos de pregação, Deus disse, faça algo. Porque quando eles vir, aí já era.
Você sabe que as pessoas, quando elas começam a ver as coisas acontecer, Jesus disse, se vocês não virdes os sinais, de modo algum acreditareis. Eu me lembrei disso. Eles precisavam ver um sinal. Então eu disse, eu quero que venha uma pessoa enferma do lado de cá, porque eu ia continuar pregando. Então tinha que ser uma daqui e uma dali. Venha do lado de cá e venha daqui. E do lado de cá veio um senhor e ele tinha dor de cabeça. Quantos de vocês sabem que é fácil orar por dor de cabeça? E eu estava tranquilo, mas do lado de cá veio uma mulher andando no corredor com uma bengala. E ela tinha cara de muita dor. E ela arrastava a perna. Cara de dor arrastando a perna. E eu estou olhando aquilo e onde o Senhor me colocou. Sabe, tipo, eu estou numa igreja gelada, fria. Não tem clima, não tem clima. Não tem essa alegria no seu rosto que está aí, não. Eles estão desconfiados, sabe? Vamos ver. Sabe como é isso? Vamos ver. E esse vamos ver é perigoso. E agora eu estou ousado, mais ousado ainda. Você percebe uma coisa, uma loucura aqui, ó. A igreja já está fria e eu estou tentando ser ousado. Vem pra cá, uma pessoa doente aqui, outra aqui. E esse senhor veio e eu olhei para ela e eu olhei para ele. Eu vou aqui, é claro. E aí eu orei por esse senhor. Tem que começar de baixo, né? A fé vai crescendo. E eu olhei para esse senhor e eu orei por ele. E o que aconteceu? Ele foi curado instantaneamente. Oh, glória a Deus, a fé cresceu. Glória a Deus. Agora eu estou vindo para cá. E essa mulher está com cara de dor. A minha esposa estava lá. E eu chamei a minha esposa. Qual que é o problema? Hérnia de disco. Ela estava chorando, não estava? Muita dor, né? Chorando não. Não. Mas muita dor. E ela está aqui. Eu falei com a minha esposa. Vem aqui, vamos orar por ela. Aí eu falei para minha esposa, coloca a mão aqui nas costas dela. Minha esposa colocou a mão. E eu comecei a orar por ela. E ela começou a chorar. Por isso que ela não estava chorando, porque ela começou a chorar. Você vai lembrando a história, sabe? Você vai... Por isso que é bom ter a companheira do lado. E ela começou a chorar. Eu disse, o que aconteceu? A dor foi embora. Aí você fica empolgado. A igreja está empolgada agora. Aquela igreja fria pegou e começou a esquentar. Aí ela foi sentar, ele foi sentar e eu continuei a pregar. Agora sabe, o público com outra expectativa. Deixa eu te falar uma coisa sobre expectativa e sobre um público que tem expectativa ou não. Sabe, quando as pessoas têm expectativa, é mais fácil das coisas acontecer. As coisas fluem simplesmente. E até ajuda o pregador. Às vezes o pregador, ele nem é tão ousado e nem está tão ungido. Mas a expectativa do povo. Quantos conhecem a história do pregador que foi um pregador ungido e famoso? Ele foi chamado para pregar. E aí ele não conseguiu chegar. E o rapaz ele ia subir lá para avisar que o pregador não ia conseguir vir. Eu não sei se ele parecia com um pregador. Eu sei que quando ele subiu, as curas já começaram a acontecer, as pessoas já começaram. Só que ele subiu só para avisar que o pregador não via. Era para avisar, não, eu vim dizer, só que a cura começou a acontecer. É uma história real, eu não sei se eu contei direito, talvez os ministros saibam da história, mas é uma história real e a expectativa gera isso. Então, voltando na minha história, a mulher sentou e eu preguei, e depois eu estava orando pelas pessoas, sabe? E aí uma mulher veio e disse, pastor, eu só queria falar uma coisa. Ela veio assim e disse, eu queria só falar uma coisa. Eu disse para ela, pode falar? Ela apontou assim para a bengala dela no chão e disse, eu vim com aquilo ali, mas eu estou indo embora sem aquela bengala. E aí ela foi embora no corredor, porque eu vi ela chegando e agora eu estou olhando ela, eu ia orar por ela, e agora eu estou olhando ela indo embora certinha, sabe assim? Sabe, nessa mesma igreja eles me chamaram outras vezes. E sabe como a expectativa cresce? Então eu preguei, porque agora eles me conheciam, então eles sabiam alguma coisa vai acontecer aqui. Então eles têm expectativa, sabe como é isso, né? Não é sobre mim, mas é assim que funciona. É sobre Jesus, amém? Amém? É sobre Jesus.
Mas quando nós temos ousadia para entrar com Deus, Ele pode nos usar. E eu estou pregando e orando pelas pessoas, e um rapaz que estava da minha igreja, que estava comigo, ele disse: pastor, aquela garotinha ali quer que você ore por ela. Eu falei: tudo bem, traga ela aqui. Ele disse: pastor, ela não pode andar. Eu olhei. Só que sabe, às vezes uma ousadia vem dentro de nós, que nós não sabemos explicar, mas nós só conseguimos acreditar. E eu parei na frente daquela garotinha, ela estava nesse banco da frente. Ela não estava antes, depois colocaram ela ali. E eu não vi colocando ela ali. Então eu ajoelhei na frente dela, a mãe dela estava do lado. Eu perguntei para a mãe o que tinha acontecido, a mãe me explicou. E eu disse para aquela garotinha: você sabe que o Papai do Céu quer curar você? Ela disse: sei. Ele vai te curar hoje? Ela disse: sim. Sabe, ela estava pronta para acreditar. E eu estava pronto para acreditar com ela. Então eu ajoelhei na frente dela. Eu estiquei as duas pernas daquela criança. E eu comecei a orar. E quando eu comecei a orar, as pernas dela tremeram na minha mão assim. E eu coloquei as pernas dela no chão. Eu disse: vamos andar? Ela disse: vamos. E eu peguei nas mãos dela. Eu a levantei. E nós saímos caminhando naquela igreja. Aquela igreja, a mesma igreja que dias antes estava fria, estava numa explosão de alegria, que eu tive que contê-los. Calma, deixa eu falar com vocês. Eles estavam explodindo, eu também estava explodindo de alegria. Mas uma coisa é eles que viam como aquela garotinha andava. Eu não vi como ela andava antes. Eu não sabia como ela andava antes. Eu nunca vi arrastar as pernas. Mas ela arrastava com duas, ela tinha duas muletas e ela arrastava as pernas. Pernas, sabe, moles. Agora, sabe o que aconteceu? Ela saiu caminhando comigo, nós colocamos as muletas dela e eu disse: vamos tirar uma foto com você pisando nesse negócio e nunca mais você vai precisar disso. Agora, a expectativa cresce, mas nós precisamos corresponder com Deus. Quem está disposto a corresponder aqui? Eu já disse: eu vou começar. Eu vou começar. Mas eu quero que você entre comigo nisso. E como nós temos até meia-noite, é brincadeira. E como nós temos alguns minutinhos ainda, nós podemos mergulhar em Deus. Deixa eu falar mais um pouco sobre isso. Sabe, às vezes nós temos fome de Deus, mas nós não temos tanta ousadia para realmente pegar aquilo que nós estamos querendo. E às vezes o que nos trava, muitas vezes o que nos trava é a nossa própria mente, mentalidade, cabeça. Às vezes o orgulho, às vezes é o que vão dizer de mim, às vezes, sabe, e nesse sentido, eu quero que você se despoje do orgulho, se despoje da vergonha também, para que você possa ter uma experiência nova. Foi o que eu falei no início. Sabe, eu às vezes fico um pouco cansado de cultos onde a gente, sabe, canta umas músicas e a gente faz uma oferta e a gente prega uma mensagem e Deus abençoe até o próximo culto. Às vezes eu fico cansado, gente, disso. E se não estivermos dispostos a entrar, não vai acontecer. Às vezes eu vejo ministros debaixo de tão grande unção. Eu estou sentado no culto desse ministro, vendo ele debaixo de tão grande unção, mas eu não vejo tão grande ousadia para entrar. Precisa ter grande unção, precisa ter, sabe, um ministro, ele precisa se preparar. Mas quando ele faz tudo o que tiver que fazer, se não ousar, não vai experimentar. Ouça, ministros, se não ousar, não vai experimentar. O que você está dizendo? Eu vou mostrar para você o que eu estou dizendo. Eu vou mostrar para você o que eu estou dizendo. Sabe, às vezes, os ministros mais velhos têm que ensinar os mais jovens como se mover no Espírito. E eu ainda estou no contexto de Eli e Samuel. Samuel não sabia ouvir o Senhor. Em outras palavras, ele não sabia se mover com o Senhor. Mas de repente, Eli que estava meio, sabe, ele também já fazia tempo que ele não movia, mas ele se lembrava como era. Ele se lembrava.
como é a voz do Senhor e como o Senhor age, e que quando o Senhor age precisa responder, é tanto que ele ensina a Samuel a responder. Você se lembra disso? Ele ensina a Samuel a responder, porque se o profeta mais velho não ensinasse o mais jovem a responder, o mais jovem não responderia, ou talvez tardaria em responder. Então tudo que eu estou dizendo para você, apesar de não ser mais velho, tudo que eu estou dizendo é: você precisa responder, ministro, você precisa responder, igreja, você precisa responder, pessoal. Responder. Então Eli disse: isso é o Senhor movendo, o Senhor agindo, se movendo. Então você vai dizer para ele assim e assim e assim. Você vai responder a ele. Sabe, tem outra coisa que eu aprendi através dos anos, a como me mover no Espírito. Eu estava dizendo para você que às vezes eu vejo ministros debaixo de tão grande unção, mas não tem ousadia. E eu vou mostrar para você como é a ousadia. Eu vou pegar uma pessoa do lado de cá, que vocês consideram aí, aponte para mim a pessoa mais sensível que você acha que tem aqui nessa igreja, que você conhece, desse lado aqui, e outra pessoa desse lado aqui. Aponte para mim, porque a própria pessoa dizer: eu sou o mais sensível, ela não vai dizer isso, e nem deve. Mas aponte para mim. Mas não tem, eu falei sobre mover no Espírito, falei sobre ousadia, falei sobre você entrar e não aparece ninguém agora. Porque nós somos pentecostal, e nós vamos entrar mesmo, amém, pastor, amém. E agora vem o mais sensível daqui e daqui. Não tem aqui ninguém sensível? Ô Jesus amado, eu sei que tem, deve ter um monte, mas não está vindo ninguém, e eu vou pegar na mão de um e depois do outro, e aí, mas como você vai saber, pastor? Não sei, o Espírito sabe. O Espírito sabe. Amém? Já está vindo já os sensíveis. Vamos lá, pastor, vai chegar. O que você vai fazer, pastor? Tá, eu vou dizer o que eu vou fazer só para você não ter medo, tá bom? A pessoa vai vir aqui, a outra vai vir aqui, eu vou ficar aqui no meio, vou pedir para ela se aproximar de mim, a unção vai pegar elas, vai espalhar por toda a igreja. É só isso. É isso que vai acontecer. Você nem vai colocar a mão? Não vou colocar a mão. Como assim, pastor? É porque a unção está muito forte em mim. E quando a unção está muito forte, ela passa quando a pessoa está perto. É só isso. Você entendeu o que eu estou falando? Não vou colocar a mão em você, a princípio, e a unção vai pular para você. Como vai acontecer? Gente do céu, vai acontecer. Agora, cadê os ousados, corajosos? Tá bom, venha cá. Já veio um ali, ó. Já apontaram, aponta do lado de cá também. Ó, estão apontando aí, ó. Vamos fazer o seguinte: você fica virado para cá, tá bom? Que assim eu vou deixar para cá. Que assim você vai ter mais coragem de ficar à vontade. É isso, à vontade. Falta uma. Falta uma pessoa. Vamos lá. Uma mulher agora, né? Tem um homem aqui. Vamos, traga uma mulher. Isso. Parece que eu estou criando e inventando, né? Não, o Senhor me ensinou e eu só faço o que Ele me ensinou há anos atrás. Ele me ensinou, Ele tem me ensinado, aliás. Eu gosto do mover do Espírito. Então, eu sei e tenho coragem e ousadia para mover no Espírito. E muitas vezes eu vejo o ministro se mover no Espírito e eu aprendo também. Eu aprendo a mover no Espírito movendo, aprendo também vendo. Eu aprendo a mover no Espírito. Agora, aproxime-se de mim. Isso. E aí eles começam a receber. E sabe o que acontece quando eles começam a receber assim? Quando alguém ativa, se espalha. Alguém tem que ter coragem para começar. E quando alguém começa, espalha. Você vai perceber que não somente eles, mas outras pessoas vão começar a receber em suas cadeiras também.
Mais cheio agora, mais cheio. Mais cheio. Mais cheia, mais cheia. Mais cheia. Mais cheia. Cheia, 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 cheia. Às vezes, começa do nada. Às vezes eles não estavam sentindo isso, aí começa a ficar mais forte, eles sentem mais. Imagina se eu tocá-los então. Imagina se eu tocá-los. E aí quando acontece isso, a unção fica mais forte. A unção fica mais forte. O que eu estou fazendo? Provocando. 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 E aí começa a pegar na igreja. Começa a pegar na igreja. Deixa eu pegar na sua mão. Mais. 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 Mais cheia. Quem quer ter uma experiência nova nesse lugar? Ei, tem uma unção aqui, e essa unção vai ficar mais forte. Eu estou dizendo para você que vai ficar mais forte. Chame ela, chame ela. Vem cá, deixa. Você vai ficar mais cheia ainda, mais cheia do que já está. Mais cheia do que já está. Põe a sua mão aqui direita no meu ombro. Isso. Mais. Mais. Ela está recebendo, está recebendo, está recebendo. Cheia, cheia, cheia. E eu também estou recebendo. Meu Deus. E nós temos que entrar, gente. Nós somos pentecostais, viemos do fogo. Nascemos do fogo. Sabe, no Pentecoste começou a nossa igreja. Foi no Pentecoste que começou a nossa igreja. A igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Alguma dessas coisas que eu falei hoje aqui, o Senhor já vinha falando com você. E Ele queria que você entendesse isso aqui. Porque você sabe, o Senhor tem essas coisas para você. E um pouquinho, eu vou falar isso com ousadia, você vai precisar mudar a rota. Você vai precisar mudar a rota. Deixa eu te dizer de novo, você vai precisar mudar a rota para poder entrar no que Deus tem para a sua vida. E você sabe do que se trata. Ei! Eu percebo, o Espírito Santo quer mais, mas nós temos que querer também. Nós temos que entrar com Ele também. Ele quer mais. Pega mais, 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 pega mais. Temos que querer mais. Temos que desejar mais. E quanto mais você quiser, mais Ele tem para você. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu orar por vocês dois. Deixa eu orar por vocês dois. Põe as coisas aí, vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Continue ligados do jeito que vocês já estavam. Porque só vai aumentar isso aqui. Só vai aumentar. Agora deixa eu dizer. Vocês vão carregar isso que vão receber agora.
Vocês vão carregar isso que vão receber agora. Pegue ela, pegue ela, pegue ela. Pegue ela que ela já está entregue já. Pegue ela. Mais, pode soltar. Mais. Pegue tudo, isso mesmo. É disso que eu estava falando. Sobre se entregar e receber. Sobre se entregar e receber. É disso que eu estava falando. Era disso que eu estava falando. Olha, quando você está disposto para pegar mesmo, você não quer saber o que os outros vão pensar, os outros vão falar. Você só pega, você pega e você pega e você pega. Mais sobre ela. Mais. Ei. Tem muita unção aqui, só que a unção aumenta. Tem gente que trabalha, mas mas tem fome, né? Eu trabalho na igreja, mas eu tenho fome, né? Fome. Ei. Pega mais. Vem cá alguém. Mais. Aleluia. Ei. Fica de pé todos vocês, fica de pé. Pastor, é um prazer tê-lo aqui, viu? Fica de pé. Pega na mão. Vocês atrás, puxem as cadeiras um pouco para trás aí. Que eles vão receber muito. Fiquem prontos aí que vocês vão receber muito. Fogo sobre eles. Mais. Cheios. Tá fluindo aí. Vai continuar fluindo. E quanto mais você quiser beber, mais vai ter. Oh meu Deus, eu gosto do mover do Espírito. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Eu gosto do mover do Espírito. Aleluia. Falei que algumas pessoas iam ficar embriagadas aqui. Ajuda aí que ela já está. Meu Deus. É isso que é se entregar. Deixa ela aí. Deixa ela receber tudo. Deixa ela beber tudo. Ela pagaria para ter isso aqui, imagina de graça. Oh meu Deus. E ela vai ficar mais cheia ainda. Ele também está cheio. Quem está sentindo dor aqui agora? Dor. Você está sentindo dor, não importa aonde, do que. Dor. Quem está sentindo agora? Venha cá, deixa eu orar por você. Se você está... Ninguém merece ficar num culto desse com dor. Não, ninguém merece. Venha cá agora. Venha cá. O poder de Deus está aqui. E isso não é um show.
Você tem dor aonde? No ombro? Está doendo? Agora está doendo? Agora? É aqui? É? Ok. Eu ordeno. Seja curada, completamente curada, em nome de Jesus. Eu libero a unção do Espírito para curar. Eu libero a unção do Espírito para curar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estou ministrando mais unção ainda sobre você. Mais unção ainda sobre você. Vai esquentar. Já está quente, né? Já está quente. Mas vai esquentar mais um pouco. Vai esquentar mais um pouco. Isso é melhor do que geló. É a unção do Espírito. Livre, 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 livre. Estava doendo, não estava? Veja se está doendo ainda. Veja se está doendo aí. Acabou? Acabou a dor? Dá um abraço aqui. Curada, curada, para a glória de Deus. Aleluia. Qual o problema? Sim. Sente dor aqui no braço e no ombro também? É? Você viu ali, ela foi curada, ó. Instantaneamente ela foi curada. Foi embora a dor. O poder de Deus está aqui. Sabe quando a gente passa gelol e aí começa, sabe, fica quente? Você vai sentir essa quentura. É, vai sentir. E é a unção do Espírito. A unção é real, né? A unção é real. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero o poder de Deus sobre você. O poder de Deus está tocando a senhora agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja completamente curada. Em nome de Jesus. Eu libero a unção do Espírito sobre você. Como que está aí? Tá doendo? Não tá doendo? Foi curada? É? Dá um abraço aqui. Glória a Deus. Curada, curada. Pelo poder de Deus, no nome de Jesus. Ela bebeu todas, não foi não? Ela bebeu mais do que você, rapaz. Ela bebeu mais. Você bebeu também, mas olha. É gostoso, né? É gostoso, né? Muito bom. Muito bom. Já vou acabar já. Mas tem mais alguém que está com fome aqui, não tem? Tem? Deixa eu orar por você se você está com muita fome. Quero que venha assim que você estiver com muita fome. Vem aqui. Ah, não tem não. Já vou encerrar então. Meu Deus do céu. Se eu estou num culto, aí, se eu estou num culto onde a unção está operando assim, eu não vou embora assim, não. Não, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou embora. Muita fome. Muita fome. Está disposta a abrir mão de algumas coisas que o Senhor tem pedido para você? Para que Ele possa liberar algo maior para a sua vida? Ele vai. Ele vai. Ele vai. Mais. Pega tudo, é para você. Pega tudo. Pega tudo, é para você, é para você, é para você. É para você, é para você, é para você, é para você. Dá sua mão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero a unção. Eu libero a unção. Pega mais. Tem mais. Segura só um pouquinho, calma. Tem mais. Mais.
tem muito para você. Tem muito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fogo sobre você. Fogo, 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 fogo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, catabala, catalaba, catalaba, baba. Xi, braba, baba, baba, baba. Mais! Mais! Cheio, 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 cheio. Fogo sobre ela, fogo. Fogo sobre ela, fogo. Mais, 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 mais. Cheia, cheia. Ei, tem muita unção aqui, muita unção aqui. E rabababababa. Pegou de tabela aqui, ó. Foi ajudar, pegou de tabela. Tá trabalhando, né? Tá trabalhando, né? Tá tentando trabalhar, né? Cheia. Agora já era. Tira a câmera dela, tira a câmera. E o celular também. Mariana, você ainda vai voltar para Portugal? Vai voltar? Vem aqui. Você vai voltar mais cheia do que já é. Vai voltar mais cheia. Tem uma nova unção para aquele povo lá. Tem uma nova unção para aquele povo lá. Em nome de Jesus. 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 Fogo! 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 Segura ela para não vir aqui, tá? Fogo! 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 Mais! 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 Isso! Mais! 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 Pega tudo! Aleluia! 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 Última chamada para terminar. Quem mais quer receber aqui? Última chamada. Você quer? Fica aí mesmo. Vai atrás dele. Fogo. Fogo. Mais. Mais. Pega tudo. Pega tudo. Tudo, tudo, tudo. Em nome de Jesus. Cheio, 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 cheio. Quem
mais veio receber? Quem mais? Aqui atrás. Eu vou aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero a unção sobre você. Puxa tudo. Puxa tudo. Esquece tudo ao seu redor agora. Esquece tudo à sua volta. Porque o Senhor quer te encher mais. Ele tem isso para você. Puxa mesmo, puxa mesmo, puxa mesmo. Mais. Em nome de Jesus. Fogo sobre ela. Fogo sobre ela. Mais. Em nome de Jesus. Dá sua mão, dá sua mão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cheia. Aleluia. Você é um avivalista. Avivalista. Deus te chamou para acender o fogo do Espírito. Como homens, como Brad Fluke. Eu vi a mesma unção. Eu vim aqui te dizer que algumas barreiras que impedia uma expansão cai por terra hoje. O pastor Alexandre tocou na chamada apostólica que ele tem. E quando ele te convidou aqui, ele abriu, Deus abriu por meio dele novas portas. Barreiras foram quebradas hoje. Você vai longe. Você é um avivalista. Obrigado, Senhor.